Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Neste vídeo nós vamos tratar do crime de lesão corporal culposa comum. Este é o vídeo número 5 acerca do crime de lesão corporal. E aqui é tratado do delito tipificado no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Eu sempre lembro que nós, além do vídeo, postamos também a sinopse daquilo que aqui está sendo falado. Para acessá-la, basta acessar no link que aparece na parte descritiva do vídeo. Do ponto de vista terminológico, eu só faço uma ressalva inicial que diz respeito à lesão corporal culposa comum. Eu uso o termo comum para diferenciar da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que está tipificada no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997. Na lesão corporal culposa, a comum, também a outra, mas particularmente na lesão corporal culposa comum, o objeto da proteção jurídica é a integridade física e a saúde do ser humano. Como em todo crime de lesão corporal, visa proteger a integridade física, a integridade corporal do indivíduo, assim como sua saúde. A tipicidade objetiva do parágrafo 6º do artigo 129 envolve a prática de ofender a integridade física ou a saúde de alguém, de uma pessoa. Isso está no caput, que é a base geral do artigo. Porém, quando associamos com o parágrafo 6º, vamos ver que essa ofensa à integridade física ou à saúde de alguém se dá de forma culposa, culposamente. Culposamente naquela dicção do artigo 18, inciso 2, também do Código Penal, que prevê as modalidades de imprudência, negligência e imperícia. Imprudência como a forma ativa de culpa, negligência como a forma omissiva de culpa e imperícia, a forma em que a culpa se dá quando o agente frustra uma justa expectativa que é depositada sobre ele, em razão do grau de especialidade que se exige em função da sua profissão, da sua arte, do seu ofício. Então, ofender a integridade física ou a saúde de alguém, culposamente, por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo 6º do artigo 129 do Código Penal, pena de 2 meses a 1 ano de detenção. Uma observação importante, eu já fiz no início, mas agora um pouquinho mais detalhadamente, é que a tipicidade do parágrafo 6º ela envolve apenas o crime de lesão corporal culposa comum, Porque quando for praticada ela na direção de veículo automotor, quer dizer, quando o indivíduo está dirigindo o seu automóvel, o seu veículo, e aí acaba produzindo uma lesão corporal em alguém, estaremos diante da hipótese, neste caso, do crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. E no artigo 303, lá, existem algumas especificações. O agente deve estar conduzindo, dirigindo o veículo. Tem que ser um veículo automotor. Veículo automotor é aquele que tem propulsão, por uma força motriz própria, que é gerada a combustão, a queima de combustível ou a eletricidade. Tem que ser um automotor terrestre, então um automóvel, um caminhão, um ônibus, uma motocicleta. E além disso também, como em todo crime culposo, a gente deve agir culposamente, também lá por imprudência, negligência ou imperícia. Lá no artigo 303 do Código de Trânsito, então, por ele ser mais específico do que o parágrafo 6º do artigo 129, em função do princípio da especialidade, ele se aplica quando preenchidas aquelas especificidades. Estar conduzindo um veículo automotor
terrestre e também agindo com imprudência, negligência ou imperícia, dessa forma causando a lesão corporal em alguém. Só esclareço que o crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro será tratado num vídeo à parte, numa sinopse à parte, que é a que eu denomino crime de lesão corporal, parte 6. Tá? Então é o nosso próximo vídeo. Quanto à lesão corporal culposa comum, os sujeitos, tanto ativo quanto passivo, podem ser qualquer pessoa. Afinal de contas, qualquer pessoa pode sofrer lesão corporal culposa, quanto também praticar lesão corporal culposa. Então, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo poderá ser qualquer pessoa. O momento consumativo da lesão corporal culposa se dá quando a vítima sofre a lesão, quando ela sofre o ferimento. Então, no momento em que seu corpo é atingido, produzindo-se a lesão, neste momento nós consideramos então o crime consumado. Uma observação, né? Como todo crime de lesão corporal, todo crime culposo, melhor dizendo, não cabe tentativa. Não é possível nós falarmos em tentativa em crime culposo, levando-se em consideração que o conceito de tentativa que aparece no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele só é compatível com a ideia de dolo, jamais com a ideia de culpa. Depois, no parágrafo 7º do artigo 129, nós vamos ter a forma majorada da lesão corporal culposa comum. Observa-se que o parágrafo 7º do artigo 129, ele tem uma remissão para o parágrafo 4º do artigo 121, e como se trata de culpa, então nós aplicamos a primeira parte deste parágrafo 4º do 121 pela remissão contida no parágrafo 7º do 129. Então, quais são as hipóteses de formas majoradas da lesão corporal culposa comum? Se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, quer dizer, se o agente pratica o crime violando uma regra, uma norma específica da sua profissão, da sua arte ou do seu ofício. Também, se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima. Se o agente não procura, por qualquer forma, diminuir as consequências do seu ato, ajudando a vítima, chamando auxílio, pedindo ajuda para alguém, enfim. E ainda se o agente foge do local para evitar prisão em flagrante. Então, toda vez que também ele fugir para evitar prisão em flagrante, temos aí a majorante, lá do parágrafo 4º do 121, que por força do parágrafo 7º do 129 também se aplica a lesão corporal culposa comum. Um detalhe em relação à fuga para evitar prisão em flagrante é só para evitar prisão em flagrante. Se a fuga do local se dá por um outro motivo, aí não temos a incidência da majorante. Por exemplo, se alguém ali nas proximidades, depois do sujeito ter causado a lesão corporal culposa em alguém, outra pessoa, um familiar, um amigo, alguém que está passando, o ameaça e ele com medo foge por conta dessa ameaça. Não foi para evitar prisão em flagrante, foi uma fuga por medo e essa não vai gerar a majoração. Quando tivermos a majoração, nestas hipóteses mencionadas, se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, se o agente não procura diminuir as consequências do seu ato por qualquer forma de tentativa de diminuir, ou se ele foge do local para evitar prisão em flagrante, a consequência é que teremos aí uma majoração de 1/3 da pena, a operar efeito essa majoração na terceira fase da dosimetria. Uma outra questão importante diz respeito ao perdão judicial. O perdão judicial, ele acaba estando previsto no artigo 129, no seu parágrafo 8º, que faz uma remissão ao parágrafo 5º do artigo 121, que trata justamente do perdão judicial aplicável ao homicídio culposo. No caso da lesão corporal culposa, tal qual é
o que acontece no homicídio culposo, é possível, pela regra do artigo 8º, desculpe, do parágrafo 8º do artigo 129, é possível a concessão do perdão judicial, sempre lembrando que o perdão judicial ele não é um direito absoluto do réu. Ele é uma faculdade conferida ao juiz. Portanto, o juiz pode, mas não necessariamente deve, conceder o perdão judicial. E para o juiz pensar em conceder o perdão judicial, é necessário que o agente sofra consequências tão graves do crime que ele praticou, como uma consequência também para si do crime que ele praticou, que torne desnecessária, que torne despicienda a imposição de uma pena criminal em desfavor dele. Por exemplo, se o sujeito pratica um crime de lesão corporal culposa contra um filho, contra a sua esposa, contra um pai, contra uma mãe, contra um irmão, enfim, então ele também sofre com aquilo de uma maneira tal que a pena criminal se torna algo não necessário. E por fim, meus caros, a ação penal incidente sobre a ação penal culposa é ação penal pública condicionada, isso porque o artigo 88 da Lei 9.099 de 95 prevê exatamente a necessidade de representação. Então é o artigo 88 lá da Lei dos Juizados Especiais que prevê que tanto na lesão corporal leve quanto na lesão corporal culposa há necessidade de representação da vítima ou de seu representante legal. Então, trata-se, neste caso, de ação penal pública condicionada. E condicionada à representação, como eu disse, regra do artigo 88 da Lei 9.099. São essas, meus amigos, as principais considerações sobre o crime de lesão corporal culposa comum. No próximo vídeo, o vídeo lesão corporal culposa, desculpe, crime de lesão corporal parte 6, nós vamos tratar da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Até lá!